Então, falando de funções básicas, né, nós também temos a função round, que é arredondar. Ela arredonda algum valor e retorna para a gente esse valor arredondado. Então, podem ver aqui, ó, uma função, o tipo da função, quer dizer, o tipo do objeto, né, no caso. É um objeto do tipo building function ou method. Method a gente vai ver também um pouco sobre method. Não nessa aula, a gente vai ver numa aula daqui para frente. Mas assim, uma função ela é do tipo function, né, como a gente falou, um objeto do tipo função. Se eu botar a helper o nome da função, eu posso retornar na verdade, o que eu chamo de docstring. Docstring é meio que um documentário, é um documento sobre aquela função. É um documento que me traz informações sobre a função. Essas informações são informações que eu crio. No caso, essa é uma função padrão, né? Uma função do Python já. Então, eles criaram, quando criaram Python, uma explicaçãozinha do que o round faz. Então, o round ele precisa de dois argumentos, do número e o número de dígitos. Ou seja, quando vocês foram na lista de vocês, estavam lá fazendo essa lista, muitas vezes a gente formatava o valor de saída a 2 casas decimais, a 3 casas decimais, a 4 casas decimais. A gente fazia isso na saída mesmo. A gente colocava lá o porcento, ponto 4 casas, F, e fechava aspas, porcento a variável, né? A gente fazia isso para poder ter lá nosso valor arredondado na impressão. Aí poderia, em vez de usar essa formatação de arredondamento, eu poderia usar esse round, como muita gente usou, o round, onde eu passo o número e se eu colocar vírgula o número de dígitos, ele vai arredondar pra gente até a casa decimal. Então vamos ver exatamente como funciona. Algumas funções não precisam de mais de um argumento. No caso, essa função round, ela só precisa de um número. Se eu não der para ele o número de dígitos, ele vai dar como none e ele vai fazer uma operação usando esse none. Então, por exemplo, aqui se eu vou botar para rodar o programa agora, ele arredondou para 100 casas decimais, ele arredondou para não ter casas decimais. Você vê que eu saio aqui o número inteiro, 11, né? Porque aqui é 10.52, isso aqui é maior que 10.5, então ele arredonda para cima. Ele arredondou para o número mais próximo, né? Então ele arredondou para o inteiro mais próximo. Se eu colocasse vírgula 1 aqui dentro, né? Ele vai retornar pra gente 10.5, né? Porque ele arredondou para o número mais próximo. Se eu colocasse 2, ele fala também aqui, ó, que o número de dígitos retorna um valor como ele retorna um valor como inteiro se o número de dígitos for omitido. Então aqui foi o que eu falei, se eu não digitar nada aqui, se eu omitir, né, o número de dígitos, ele vai retornar para mim o valor como inteiro mais próximo. No caso, o inteiro mais próximo daqui é 11. Se eu colocar o número de casas, ele vai dar para o número de casas que eu quero. Esse também fala aqui que o número de dígitos também pode ser negativo. E aqui uma explicação mais detalhada. Arredondo o número e para dar uma precisão em cada decimais, né? Ele retorna um valor, arredonda o valor para uma precisão em cada decimais, né? No caso, ele arredondou até a segunda casa, uma precisão de duas casas. Se eu colocasse um valor negativo em round, você vê que ele faz um arredondamento também. Se colocasse 0, ele arredonda para 0 casas decimais. Quando eu coloco negativo é porque ele literalmente está excluindo todos os valores. Ele vai excluir isso aqui tudo. Ele não é redondo, ele exclui. Se eu arredondar para 2 casas decimais, ele daria 0, porque ele ia excluir isso aqui tudo. Então a função round ela é bem poderosa para arredondar números. Né? Mas ela só faz isso. É só arredonda. Mas eu não preciso agora codificar
para que eu consiga ter um arredondamento. Ele vai sozinho para mim. Basta uma função que eu chame e ele vai fazer para mim.